galerinha! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo em paz? Ó, temos novidades. Tá vendo aqui? Olha que bonito. Temos um microfone com braço articulado, oferecimento do Senhor Feio. E hoje vamos fazer aquele react nosso maravilhoso. React do canal Freck Leone. E é a origem do mundo de Bigman e como é que acabou. Não sei se você chegou a assistir, eu assistia bastante. O mundo de Bigman era, sei lá, uma espécie de Globo Repórter para criança, entendeu? Tinha um cientista maluco, tinha um rato, tinha um assistente de laboratório, maneirinho pra caramba, e a gente aprendia ciência. E aí, assim, meio nerd, assim, só o tio, né? Engenheiro químico, professor e tal, gostava pra caramba. Não aprendi a fazer nenhuma bomba vendo o mundo de Bigman, mas quem sabe. Em 1990, o Congresso americano aprovou uma lei que obrigava as emissoras a terem algum programa educativo em suas grades de programação. Sabendo que os canais de TV estavam desesperados por programas educativos, a Columbia encontrou matéria-prima para uma nova produção em uma tira de quadrinhos, uma criação do Jock Church. Jock Church não se considerava um cartunista, e na verdade ele tinha dificuldade para definir qual exatamente era o seu trabalho. Filho de imigrantes da Romênia, seu nome originalmente seria Jacques, mas os pais queriam algo mais americanizado e ficou Jock. Jock Church trabalhou durante um tempo na Lucasfilm. Seu trabalho lá era responder as cartas endereçadas para George Lucas. Nesse trabalho, ele ficava impressionado com a coragem das crianças de fazerem todo tipo de pergunta para George Lucas. Ele teve uma ideia para fazer uma tira em quadrinhos chamada Here's How, e teria C-3PO e R2-D2 respondendo às perguntas das crianças sobre tecnologia ou ciência. Esses quadrinhos com os droids de Star Wars nunca saiu do papel. Mas Jock Church acabou reaproveitando o conceito básico usando um personagem que ele próprio criou, o Bigman, um nome inspirado numa rua de Nova York. Bigman não era exatamente um cientista, mas sim alguém curioso pelo mundo ao seu redor. Jock ofereceu a tira de graça para o Marin Independent Journal. Bigman aparecia com a sua irmã, Jax. O quadrinho foi feito em um Mac na versão 88 do Illustrator e, se não foi a primeira tira em quadrinhos feita digitalmente, foi com certeza uma das primeiras. Jock Church não tinha nenhuma especialidade em particular. Os leitores mandavam as perguntas para ele e ele precisava correr atrás para investigar como responder aquilo. Ele dissecava cada assunto em seus componentes básicos e aprendia junto com os leitores. Um equivalente brasileiro do trabalho do Jock Church seria o do Marcelo Duarte. A ideia do quadrinho era, sempre que possível, não responder as perguntas diretamente. A tirinha dava o caminho para algo, para algum experimento ou um procedimento, levasse a resposta, dando a oportunidade para um aprendizado ativo e não passivo. Jock Church eventualmente conseguiu vender a tira para outros jornais, além de publicar coletâneas das tiras em formato de livro. O sucesso dos quadrinhos chamou a atenção de pessoal dentro da Columbia e veio a oportunidade de fazer uma versão para a televisão, com o produtor Mark Waxman no comando. Quando estavam à procura de um diretor para esse projeto, Jay Dubin era uma das poucas pessoas disponíveis que não tinham ido viajar na época do Natal. Dubin tinha experiência dirigindo clipes musicais de gente como Daryl Hall e John Watts, e comerciais como o de um vendedor de eletrônicos chamado Crazy Eddie, que tinha um ritmo bem alucinado, queria meio que um precursor do estilo de Bigman. Eu estava bem tentado a entrar numa tangente para falar um pouco sobre esse Crazy Eddie, porque depois ele se envolveu num caso de fraude e eu passei um bom tempo na Wikipédia lendo sobre isso, mas eu vou me segurar aqui. Abriram os testes para ver qual ator seria o personagem principal, o Bigman. Quem seria a maioria dos atores que apareciam eram mais apropriados para fazerem pais de sitcoms. Segundo Jay Dubin, quase pegaram o ator, mas depois descobriram que ele tinha algum problema no passado, não especificado por Dubin, mas que o impossibilitou de assumir o papel. Dubin conheceu alguém que ele achava que poderia fazer um teste.
um titiriteiro ou bonequeiro que fazia uns espetáculos underground, com quem Dubin tinha tentado realizar um projeto para a HBO. O nome dele era Paul Zaloom. Zaloom vinha de um mundo bem diferente do da televisão infantil. Zaloom se formou numa faculdade bem liberal, onde, segundo ele, se formou em vodka com especialização em mescalina. Ele era membro da trupe Brevin Puppet Theater e ele tinha um espetáculo que usava objetos aleatórios reciclados, transformados em bonecos, para abordar política e questões ambientais, com influências do expressionismo alemão e do comediante Lord Buckley. Seu espetáculo, totalmente voltado para adultos, conquistou um certo renome na cena artística de Nova York. Jim Henson, o pai dos Muppets, era um fã e o convidou para participar de Inner Tub, um projeto bem experimental de Henson que não foi para frente. Zaloom também fez um piloto que não deu certo ao lado de Fred Newman, comediante e músico, que mais tarde fez aquela trilha sonora de sons corporais do Doug. Algo com a participação de Zaloom que realmente foi lançado foi Mondo Beyond, um especial da Bette Midler. Hoje, Paul Zaloom é assumidamente gay, mas em 1991 ele tinha acabado de se separar da sua esposa, com quem teve uma filha, e não estava passando por um bom momento. No dia do seu aniversário de 40 anos, Paul Zaloom recebeu uma ligação de Jay Dubin, com um convite para fazer um teste de um cientista maluco num projeto que Jay Dubin estava preparando, algo bem diferente do que Zaloom vinha fazendo até então. Zaloom foi lá fazer o teste e de tanta ansiedade não conseguiu dormir na noite anterior. Durante o teste, Zaloom derrubou uma garrafa de água, mas ele improvisou ao redor disso. Sua desenvoltura o garantiu o papel. Zaloom trouxe uma energia totalmente diferente dos atores que vinham testando para o papel. E de Nova York ele se mudou para Los Angeles. Nos estágios iniciais da produção, Bigman tinha um jaleco branco, assim como nos quadrinhos. Só mais tarde decidiram colocar o clássico verde neon. A irmã do Bigman dos quadrinhos acabou não entrando na série, mas ele teria uma sucessão de assistentes, além de um rato de laboratório. Esse rato, o Lester, originalmente seria um boneco chamado Patsy. O manipulador desse boneco ficou doente e precisaram procurar por um substituto. Nesse meio tempo, Dubin e Zaloom conversaram sobre esse rato. Segundo Paul Zaloom, é sempre bom questionar se um boneco faz sentido naquela situação. E acabaram pensando que seria mais engraçado um cara vestido de rato. Paul Zaloom, que vinha daquele mundo do teatro underground, de trabalho colaborativo e de improvisação, e que já era meio acostumado a fazer mais do que pelo que era pago, participou bastante do processo de criação de Bigman, oferecendo várias ideias aqui e ali. Chamaram a bordo da produção Mark Ritz. Ritz vinha de um mundo bem mais tradicional de bonecos do que o anarquismo experimental de Zaloom. Ele se formou em literatura em Harvard. Caraca, seus pais trabalhavam com bonecos e ele já havia participado de algumas produções para a PBS. Ele foi contratado pensando que era para manipular bonecos, mas o informaram que o seu papel seria o de um homem vestido de rato. Ele ficou bem ansioso quando soube que teria que aparecer na frente das câmeras, mas, como bem sabemos, correu tudo bem. De acordo com os alunos, não é tão difícil assim para um manipulador de bonecos deixar o boneco de lado e fazer essa transição para aparecer na frente da câmera. Chegaram a cogitar que Lester teria uma fantasia completa de rato, mas decidiram que seria melhor deixar a cara do ator à mostra e também não ter as mangas da fantasia. A manguinha de fora ali tá sensacional, incompleta, cara. De rato. E por sinal deixaria algumas tatuagens à mostra. Tatuagens falsas, por sinal, e a cada episódio são tatuagens diferentes. Ficou estabelecido que Lester, dentro do mundo de Bigman, era um ator com um péssimo agente, que arrumou para ele essa roubada de ser um rato de laboratório cobaia em experimentos. Principalmente os desafios do Bigman. Desafio do Bigman! Ritz ainda manipularia algum boneco em Bigman, um dos pinguins Don e Herb, batizados em homenagem ao apresentador Don Herbert. Esses pinguins apareciam assistindo ao Bigman.
A primeira assistente de Bigman foi a Josie, interpretada por Alana Rubach. Mais tarde, quando Alana deixou o programa para se dedicar à sua carreira no cinema, ela foi substituída por Liza, interpretada por Eliza Schneider. E depois de 2 temporadas em Bigman, deu lugar para Phoebe, interpretada por Santa Moses. Todas as 3 contribuíam muito com o humor do programa, não só como assistentes, mas também em vários outros papéis. Algo que Paul e Mark também faziam. Porque além do trio central, o mundo de Bigman também contava com várias participações especiais, algumas delas figuras históricas. Bigman também contava com o cinegrafista Ray, que nunca era mostrado. Isso foi uma ideia de Zalum, que se inspirou no comediante Subseios, um favorito de infância de Zalum e que também tinha assistentes fora da câmera. Subseios tinha um programa infantil que, assim como Bigman, também tinha vários fãs adultos. Zalum afirma que Subseios foi uma enorme influência no estilo de humor de Bigman. Os cenários belamente bagunçados e as animações eram do artista Wayne White, que também trabalhou em Pee-wee's Playhouse. Uma parte marcante de Bigman seria os vários efeitos sonoros. Este pedaço de papel preso nesta parede. Estima-se que eram cerca de 5.000 por episódio. Zalum tinha vários gestos bem enfáticos que, segundo o sonoplasta, eram bem convenientes para o uso de efeitos sonoros. O ritmo bem rápido do programa veio não só do estilo de J-Dubbing, mas também para compensar algumas limitações. A Columbia queria colocar no estúdio vários dollies e outros equipamentos desse tipo, mas Dubbing temia que manipular tudo isso seria um atraso para a produção. Então, Dubbing desenvolveu uma técnica dos atores se moverem no lugar de movimentos de câmera complicados. A música tema e a trilha sonora da primeira temporada foi de Mark Mothersbaugh. Mark, além de liderar a banda Devil, também tem uma longa carreira com trilhas sonoras, que começou em Pee-wee's Playhouse e também inclui Rugrats. Bigman tem muito mais referência do que eu achava. A produção optou por reduzir custos e contratou, no lugar de Mark, um assistente dele. A equipe de roteiristas era uma combinação de pesquisadores... Pausa. Olha a foto da equipe, meu irmão. Caraca. E humoristas, e uniam forças para pesquisadores e humoristas científicos complexos. O ator principal, o ator do Bigman, ele era como é que era? Controlador de bonecos, tá? Aí, pô, o cara que fez o Lester também era de boneco, só que mais clássico, não era tão louco assim. Só que o Bigman, o ator do Bigman, no caso, completamente a Lucy Crazy na faculdade. O ator do Lester já foi formado em literatura. E a gente teve 3 assistentes de laboratório diferentes. Olha esse time, meu irmão. Porra, eles fizeram muita coisa, cara. Muita referência saiu dali e eu não tinha essa noção. Muito bacana. Para as crianças e ainda sem engraçado. O desafio do Bigman era sensacional. As filmagens eram bem descontraídas e tinha uma regra, não importava o que poderia acontecer. Ninguém parava até J-Dubbing dizer corta. Qualquer erro, qualquer coisa que caísse no chão tinha que ser usado e bola pra frente. Aqui no Brasil, Bigman foi exibido na TV Cultura e depois na Rede Record, dentro do Agente G. No programa do Agente G, exibido no dia 11 de outubro de 1996, dentro de uma programação especial para o Dia da Criança, foi mostrada uma visita do Gerson de Abreu nos estúdios do mundo de Bigman. Esse crossover, hoje lendário, atualmente está perdido, sem nenhuma gravação disponível na internet. Que isso? O mundo de Bigman enfrentou algumas barreiras nos Estados Unidos que impediram o programa de explodir de verdade. Aquela obrigação do Congresso americano era algo que as emissoras conseguiam driblar. O canal educativo The Learning Channel sempre tratou o programa muito bem. Mas tinha outros canais americanos que adquiriram o programa só para preencher aquela cota, mas mudavam o programa de horário o tempo todo. Se tinha algum jogo de futebol americano para passar no horário, cortavam ele. É um programa que foi tratado com um certo descaso nos Estados Unidos. E Bigman, na sua terra natal, nunca atingiu o mesmo nível de popularidade que outro programa na mesma linha, o Bill Nye The Science Guy, ou Eureka, como foi exibido Bill Nye foi maneirão. Os americanos veem o Bill Nye da mesma forma que a gente vê o Bigman aqui. Mas o programa teve um sucesso considerável nos Estados Unidos, o suficiente para mantê-lo no ar durante um bom tempo.
E também rendeu livros, um jogo de tabuleiro, kits de ciência do Beakman, como um para montar um relógio com uma batata, uma colônia de bactérias. Eu não sei porquê, no Brasil moscaram de não trazer essas coisas. Eu sempre fico chocado como que nos anos 90 perderam tanta oportunidade de ganhar dinheiro em cima desses sucessos da TV Cultura. A produção de O Mundo de Beakman terminou em 91 episódios. Paul Zaloom e Jay Dubin tentaram fazer uma outra colaboração, um filme do Hatch Fink, mas não conseguiram. Outro projeto deles que não foi para frente era um piloto chamado Heads, que também incluía Mark Ritz, sobre cabeças flutuantes no futuro. E é tudo que eu sei sobre isso. Zaloom voltou para o mundo do teatro underground, fazendo vários espetáculos para o público adulto em teatros pequenos, e projetos como uma versão de Um Inferno de Dante. Mas alguns anos mais tarde, Paul Zaloom descobriria que enquanto Beakman foi um sucesso modesto nos Estados Unidos, na América Latina ele foi um fenômeno cultural. Ele foi chamado para fazer uma apresentação no México e ficou chocado ao ver o local lotado e pessoas chorando quando conheciam ele. Zaloom passou a fazer várias apresentações públicas como o Beakman ao redor da América Latina, incluindo o Brasil. Ele diz que gosta de ser chamado para vir por aqui, ser festejado como Beakman e depois voltar para os Estados Unidos, onde ele é relativamente obscuro. Ele segue fazendo seus projetos. Muitos deles dá para assistir no Fruits YouTube. of Zaloom, pô, Zaloom maneiro, chegou a fazer hein? uma aparição em Vila Sésamo. Lá eles sempre chamam pessoas de várias profissões e chamaram Zaloom para ser o exemplo de manipulador de bonecos. Jay Dubin afirma que depois da experiência com Beakman teve dificuldade para trabalhar em TV, porque não encontrou nada tão satisfatório depois. Também, ele fez algumas coisas avulsas em televisão, mas atualmente ele está praticamente aposentado. Mark Ritz, infelizmente, faleceu em 2009. Jock Church, o criador do Beakman, continuou fazendo a tira mesmo depois do fim do programa, e ele faleceu em 2016. Zaloom acredita que, se fosse para Beakman ter um reboot, a melhor opção seria com bonecos. Segundo ele, essa seria uma boa opção para compensar que hoje em dia ninguém investe em programas infantis como faziam na época de O Mundo de Beakman. Ele também diz que a falta de Mark Ritz seria bem difícil de contornar. Um abraço e até uma próxima. Aí, muito maneiro o canal, hein? Muito maneiro o vídeo também. Não conhecia isso tudo de Beakman. Pô, maneirão, mané. Que isso? Altas referências, cara. Pô, já pensou que o Mundo de Beakman deve ter influenciado, pelo menos eu imagino, né? O Laboratório de Dexter. Pelo menos o início, o pensamento da tirinha. Cara, isso é a maior tristeza. A gente tinha que ter ainda a TV Globinho rodando, a gente tinha que ter a TV Cultura com bastante programação, como já teve, né? Ela roda, existe, mais ou menos. Porra, conteúdo de educação, conteúdo de ciência, conteúdo infantil tinha que ser obrigatório na televisão. Tu tem um canal de TV, tu vai ter que ter um horário para isso. Mas, meu irmão, depois que proibiram propaganda para brinquedo, né, para público infantil, já era, perdemos. Acabou a TV Globinho, acabou Dragon Ball Z, aqueles Disney Cruise no SBT, foi tudo embora. E aí, Beakman foi junto. Foi um pedaço muito gostoso da nossa infância. Saudades. E ó, obrigado pra vocês que chegaram aí até agora. Brigadão, ó, a galera do chat aí chegou junto. O Luan tava na área também, o Sintra aí mandando mensagem. Pô, minha gente, brigadão. Se você tá caindo aí de paraquedas aqui, ó, no nosso canal, aqui no Órfãos da Silbene, nós somos uma linda cooperativa de reacts, então se inscreve aí para não perder nada, ativa o sininho aí que a gente sempre vai ter a notificação para tu. Todo dia tem vídeo novo no canal e toda segunda e quinta-feira a gente faz live aqui no estúdio maravilhoso que vos fala. Então, se inscreve, larga o like e comenta aí o que a gente pode reagir na próxima. Eu acho que eu vou, inclusive, procurar a possibilidade da gente fazer um react do próprio canal do ator, né, que fez o nosso querido Beakman, já que ele continua produzindo e vai que ele, né, se anima. Vou convidar ele para vir no Órfãos. Beijo, galera. Se vê na nossa próxima gravação e também no nosso próximo react. Então, não some não. Eu vou procurar. Um beijo.
e até o próximo. Tchau.